Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Se você não tem uma Bíblia, vai aparecer no telão, ou você pode acompanhar a leitura com quem está ao seu lado. Diz assim a palavra de Deus: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Nós te louvamos por tua palavra, amamos a tua palavra. O que precisa ser mudado em nós muda, e glorifica o teu nome em nós, Senhor. Oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Bertrand Russell, um ateu, disse: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Propósito é projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, é a finalidade, é o intuito. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a felicidade, a família. É maior do que a carreira profissional, é maior do que os seus sonhos e aspirações. Há quem faça do propósito seus sonhos. E quando alcança o sonho, então tem que pensar num outro sonho para encontrar a razão para buscar algo. Mas o propósito é muito maior do que isso. E eu quero lhe chamar a atenção para 3 coisas aqui. Primeiro, o sentido da vida está em Deus. Tudo começa nele. O sentido da vida está em Deus e tudo começa nele. Você não criou a si mesmo sozinho, você é criação de Deus. Deus é o fabricante e você só pode ser completo a partir da compreensão do seu propósito. Muitas pessoas até conhecem sobre Deus, outros conhecem a Deus, numa certa limitação, mas o conhecem. Porém, é preciso mais do que saber de Deus e conhecer a Deus, é preciso ter um relacionamento com Ele. Porque quando eu não tenho um relacionamento com Ele, de verdade, eu acabo apenas usando Deus para as realizações pessoais da minha vida. Muita gente carrega Deus no bolso, anda com Deus no bolso. Tem gente que carrega Deus no pescoço, tem gente que carrega Deus num determinado lugar. Há quem carregue, quando na verdade Deus deveria estar no seu coração. Deus não quer ser carregado, Deus quer fazer parte da sua vida, diga amém. Agora é claro, Deus não é o ponto de partida para tudo fazer sentido. Apesar de começar em Deus, entenda que além de começar, não é apenas isso, Ele é a nossa fonte. Diga, Deus é a minha fonte. De vez em quando eu sou interpelado com a pergunta: pastor, se Deus é bom, se Deus existe, por que há tanta miséria na África, há tantas crianças morrendo? E é uma pergunta tão simples, porque quem estuda um pouco de filosofia e teologia tem a resposta na ponta da língua. Quando você estuda teologia, você sabe que Deus constituiu a terra e colocou a terra nas mãos do homem. Mas o homem não pensou no seu semelhante, só pensou em si. Nós focamos na miséria ao invés de focarmos em Deus. Alguém disse para mim: pastor, eu estou tão longe da África, tão longe de uma necessidade. Você está mais perto do que imagina. Todos os dias, quando você assiste à televisão, creio eu que acabe assistindo uma propaganda, por exemplo, do Médicos Sem Fronteira, que vão a lugares que você não pode ir e que precisam de uma contribuição para fazer algo lá e dar sentido à vida de muitas pessoas. Mas você muda de canal.
E você diz, se Deus é bom, por que tem tanta miséria na África? É porque você não faz nada. É som. Companhia Jeová Nissi, Voz dos Mártires, portas abertas que a igreja ajuda todo mês. O que falar do Baluarte que passou aqui na igreja? Aquele menino que foi para a República do Congo cuidar de crianças. Marcos Freire, ficou 2 anos lá, dos 17 aos 19 anos. Não está longe. É a gente que às vezes cruza e coloca a culpa em quem? Em Deus, quando a culpa é nossa. Deus não é o ponto de partida, Ele é a fonte de todas as coisas, por isso que o meu foco tem que ser Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 a seguir diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Escute, muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Deus planejou uma vida gloriosa para você. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Este versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus. Você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus. Segundo, Deus, você entende isso? Deus já pensava a meu respeito muito antes de eu pensar a respeito dele. Antes de eu pensar em Deus, Deus pensou em mim. Antes de eu amar a Deus, Deus me amou primeiro. O propósito determinado por Deus para a sua vida é anterior à sua concepção. Antes de sua mãe engravidar, Deus já pensou em você. Ele planejou isso tudo antes de você existir, sem a sua contribuição ou palpite. Você pode escolher a sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos. Você pode escolher algumas coisas da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. Só o fabricante sabe como um produto funciona. Terceiro, o propósito da sua vida cabe em outro propósito muito maior e sobrenatural que Deus planejou para você e tem a ver com a eternidade. Nós vamos tratar disso nesses 40 dias, todas as quartas, todos os domingos. Vamos falar sobre o tema da semana, sobre o dia, naquele livro que nós estamos observando. Se em primeiro lugar devemos entender que o sentido da vida está em Deus e tudo começa nele, em segundo, entenda que você não é um acidente. Diga, eu não sou um acidente. Albert Einstein disse: Deus não joga dados. Não é sorte. Parece ser um se dar bem e outro se dar mal. Não. Parece que Deus joga dados. Parece que numa noite como essa, Deus está aqui com uma espingarda abençoada, atirando para ver quem Ele pode acertar, e Ele acerta uns e outros não. Não é assim. Isaías, capítulo 44, versículo 2 diz: eu sou o Criador, você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Deus está dizendo, eu sou o Criador de todas as coisas, inclusive de você, e você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Pode ser que você não compreenda, mas antes de você nascer, Deus estava te observando. Não é por acaso que você é quem você é, que a sua vida está do jeito que está, não é por acaso. Também não é por acaso que você está aqui hoje. Tudo que aconteceu de alguém te convidar, tudo que aconteceu de você se preparar e vir para cá hoje, foi Deus que planejou. Deus tem um plano perfeito para a sua vida.
Porém, pode ser que você seja fruto de uma gravidez indesejada. E diga, calma aí, pastor. O senhor não conhece a minha vida? Meu pai e minha mãe não queriam que eu viesse a existir. Talvez você é considerado como fruto de um erro ou de um infortúnio para os próprios pais ou para familiares. Talvez no decorrer da vida você se tornou um peso para muita gente e muita gente te considera assim. Poxa, tem que carregar esse cara. Olha só, não tem jeito. E há quem até dizendo, pau que nasce torto não se endireita. E você convive com esse estigma. Você não está aqui por acaso. Escute o que eu vou dizer. Deus não ficou surpreso com o seu nascimento. Deus não foi pego de surpreso. Ah, nasceu. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou encaminhar ele? Qual vai ser meu plano para ele? Deixa eu ver se ele se encaixa aqui ou lá. Vou dar um jeitinho para ele ser feliz, ou mais ou menos, ou pelo menos alguns momentos ele se sentir bem. Não, escute. Deus sonhou com você. Deus pensou em você. Deus planejou você. Você é resposta. Muito antes de seus pais esperarem por você, Deus já sonhou com a sua existência. Deus foi o primeiro a pensar em você. Olha o que diz no Salmo 139, versículo 16. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias me planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Pastor, mas as coisas que deram errado, estava planejado. Mas pastor, e os meus sucessos estavam planejados. Ah pastor, e aí os meus altos e baixos, tudo planejado. Mas no final da história você vai saber que Deus sempre esteve no controle da sua história. Não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, Deus é suficiente para você ter uma vida incrível. Deus é suficiente para você ter uma vida incrível. Por isso que Ele é fonte, por isso que tem que ser nele. Os teus olhos têm que estar nele. Você entenda isso. Levante sua mão direita e diga, a minha vida não vai ser uma vida medíocre. A minha vida será uma vida incrível. Diga, eu vou viver milagres da parte de Deus. Embora tenham pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Deus conhece você. Deus conhece você. Você não é obra do acaso, nem filho de pai assustado. Como é que é essa história? Eu ouvi isso e gravei isso. O moço teve uma relação com uma moça, ela engravidou. Não se viram mais depois de muito tempo. Ela chega para ele e diz assim, ei, você vai ser pai. E o moço se assusta. Eu como? Como? Naquele dia, não acredito, não acredito. Enfim, ele se assusta, porque vai ser pai. Você não é filho de pai assustado. Existe um Deus cujo caráter e essência é amor. E Ele não se assustou com nada. Você faz parte do planejamento de Deus. Diga, eu fui planejado por Deus. Escute, você pode viver a vida tentando achar um escape, um destino, tentando romper, tentando se encontrar. Você não vai poder encontrar-se, a não ser que o que você fizer seja a partir dele, ele sendo tua fonte. Deus é maior, diga, Deus é maior. Se em primeiro lugar o sentido da vida está em Deus, tudo começa nele. Em segundo lugar, você não é um acidente. Em terceiro, seja dirigido por propósitos. Diga, eu preciso ser dirigido por propósitos.
Sabe por quê? Uma vida sem propósitos é como um barco sem leme, sem velas, empurrado pelas circunstâncias do tempo. E há muita gente que é dirigida por outras coisas e não por um propósito. Muitos são dirigidos pela culpa. A culpa é a tristeza por termos tomado decisões erradas. A pessoa se sente culpada. Pessoas dirigidas pela culpa se autocondenam. É isso mesmo, minha vida nunca vai para frente, porque eu sou culpado mesmo. Eu sou. Eu já ouvi isso em um aconselhamento, a pessoa dizendo: pastor, eu sou um cabeção mesmo, e batendo na cabeça. O pior que ouvindo tudo, eu tinha que concordar com ele. Mas a culpa sempre nos leva a pensar no passado. Escute, Deus tem um plano para você, e o plano de Deus para você é relacionado ao seu futuro e não ao seu passado. Lá no Salmo 32 diz: feliz aquele cujas maldades, pecados Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga. Deus não tem prazer em jogar na sua cara que você errou. Ao contrário disso, Deus tem prazer em dizer a você o seguinte: a partir de hoje você não é mais o mesmo. A partir de hoje a sua história é diferente. A partir de hoje você será feliz. A partir de hoje a sua história vai mudar. Esse é o prazer de Deus. As pessoas jogam na cara dos outros onde elas falharam. Deus não. Muitos são dirigidos pela raiva, pelo rancor. Escute, a pessoa que vive assim só se machuca. Você apenas machuca a si mesmo com a sua amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e então afaste-se dele. Tire do passado lições, mas não seja escravo do passado. Lá em Jó capítulo 5, versículo 2 diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. E tem gente que fica assim, ressentindo. Não olhe na cara, eu quero ver Deus. Tem até gente que se diz crente e que fala: eu quero ver Deus tratar com aquela imundícia. Pastor, eu queria que Deus botasse a mão no meu marido. Olha, Senhor, pega ele, Jeová. Tem gente que vive desgostoso, mas há prazer na presença de Deus. Sabe por quê? Eu lembro do Salmo 23, quando o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Oh, é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te dar alegria em dobro. Deus quer que as pessoas olhem para você e elas digam assim: poxa, ao invés de ficar desgostoso, está feliz. Só pode ser Deus na vida dele, na vida dela. Muitos são dirigidos pelo medo. Os medos são o resultado de experiências passadas, e às vezes que foram traumáticas, difíceis. E a pessoa fica escrava daquilo. Pessoas que são dirigidas pelo medo, com frequência perdem grandes oportunidades. Ao invés de romper, de alcançar, o medo acaba paralisando-a. E é triste quando você vê alguém que podia romper, paralisada pelo medo. E é claro que eu estou falando no medo de forma negativa, péssima. Eu conheço outros que são dirigidos pelo materialismo. Eu conheço gente dirigida
pelo materialismo. Seu desejo é de adquirir, se torna obsessão. É o único desejo da vida. Eu tenho que ter mais um quinhão, mais alguma coisa. Eu preciso. E às vezes engana o outro. O impulso de sempre querer mais. Esse impulso é negativo, é errôneo. A pessoa pensa que tendo mais vai ser feliz. E acaba descobrindo que era tudo mentira. Eu me lembro de uma pessoa que comprou um carro importado e disse: o dia que eu tiver esse carro, vai ser demais. Ele comprou aquele carro. Ele, contando o testemunho dele para mim, disse: pastor, um dia eu comprei um barco. Era um iate, fiquei esperando aquele iate. E enquanto eu esperava, a expectativa era grande. Vou passear com o iate, vou até Jurerê, vou nos restaurantes mais chiques. Ele pensando. Quando o iate chegou, ele deu uma volta no final de semana, guardou. Na segunda-feira, ele entrou numa frustração crônica. Não encontrava mais alegria, mais prazer, a ponto de ficar em casa 30 dias sem tomar banho. É a história desse homem. E ele disse para mim o seguinte: pastor, eu acabei descobrindo que só em Cristo eu poderia ser feliz. Escute o que eu vou dizer. Você não será mais bem protegido por causa daquilo que você tem. Você não vale o quanto você tem. Para Deus, você não vale o quanto você tem. Você vale o que você é. Se você fosse a única pessoa nessa terra, Jesus teria vindo para morrer no teu lugar e te perdoar de todo pecado. Muitos são dirigidos também pela necessidade de aprovação. Como é que é, pastor? A pessoa quer ter uma vida que não pode ter para impressionar quem não precisa impressionar. Não conhecemos todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. O caminho para o fracasso, para a derrota, é agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 24: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Não tem jeito. Seja quem você é, porque Deus quer que você seja desse jeito. O interesse de Deus é que você seja o que você é, do jeito que você é, desse jeito. Não tente mudar a sua aparência para ser aceito pelas pessoas. A coisa mais importante é você ser aceito por Deus. E eu tenho uma boa notícia para você: Deus te aceita do jeito que você é. O que o diabo faz? Ele tenta sujar você, ele tenta arruinar você, despedaçar você, para que as pessoas olhem para você e digam: não tem valor nenhum. Mas Deus nunca te verá em pedaços. Deus nunca te verá mal. Deus sempre verá restauração na sua vida. Deus sempre verá você bem. O plano de Deus é restaurar a tua sorte e mudar o seu destino. E eu quero concluir. Existem 5 grandes vantagens em se levar uma vida dirigida por propósitos. Primeiro, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. E aí eu vou afirmar isso. Isso está no livro. Isso tem a ver com você. Eu e você fomos feitos para sermos importantes. Olhe para quem está do seu lado como alguém que olha
para alguém que é importante. Você vê uma pessoa importante do seu lado. Diga para esta pessoa: o que você está vendo hoje não é o que eu serei daqui a algum tempo. Diga: os melhores dias da minha vida estão chegando. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer. Por isso que quando você conhece o seu propósito, a sua vida tem sentido. Segundo, conhecer seu propósito simplifica a vida. Diga: simplificar. Não confunda simplicidade com burrice. Não confunda simplicidade com pobreza. Coloque simplicidade no mesmo patamar da humildade e dependência de Deus. Quer dizer, eu preciso simplificar, porque toda vez que eu quero fazer as coisas sem Deus estar inserido nelas, eu vou me dar mal. Então, se Ele é minha fonte, se tudo parte dEle, se eu preciso dEle, então eu não vou dar um passo sem que Deus esteja comigo. Terceiro, conhecer seu propósito direciona a sua vida. Faz com que você se torne eficiente ao selecionar o que é prioridade. Direciona. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menos importância. Então, quando eu conheço o meu propósito, nada me rouba do propósito que eu tenho. Muitas pessoas ficam girando, andando em ciclos, e não chegam a lugar nenhum. E isso causa um enorme vazio dentro delas. Quando você conhece o propósito, tudo faz sentido, você tem destino. A Bíblia diz, em Efésios 5:17, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não seja inconstante. Diga: eu não posso ser inconstante. Escute o que eu vou dizer: pare de tentar fazer tudo. Faça menos. Faça o que é essencial. Quarto lugar, conhecer o seu propósito estimula a sua vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Você fica com vontade de vencer, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o sentido da vida. Então eu não vou parar não. Eu vou para frente, eu vou romper, eu vou restaurar, eu vou restituir, porque Deus está comigo. E a esperança não é a última que morre. A esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, quando falta um propósito, até mesmo levantar-se pela manhã se torna um fardo difícil. Por isso que eu preciso do propósito claro, porque me impulsiona a viver e alcançar grandes resultados. O propósito me impulsiona. Ninguém pode conter um impulso. Quinto, conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Porque se tudo começa nele, ele é a fonte de tudo, tudo termina nele também. E o que as pessoas chamam de fim, na verdade é o começo de uma eternidade. Viver para alcançar resultados terrenos é pequeno demais. Existem coisas maiores. Que tipo de vida Deus tem para mim, pastor? Vida com abundância. Vida sobrenatural. Por isso que você tem que usar bem o tempo para servir a Deus, para buscar a Deus e ser dependente de Deus. É claro que nessa noite, no início dessa campanha de 40 dias, você não vai ter todas as respostas.
Porque senão não faria sentido você participar dessa campanha todos os domingos, e quem pode vir nas quartas, ir em casa ler, meditar, não faria sentido. Porque não é só saber, mas é saber como desenvolver isso e chegar à plenitude da verdade, ser feliz, se encontrar satisfeito e completo. Então não são respostas que eu quero te dar hoje. Hoje eu quero te despertar e te fazer entender que há um tempo novo de Deus para a sua vida. Olhe para mim, você vai ter uma vida incrível. E tudo começa com uma decisão de servi-lo e de buscá-lo. Não sei se você pode ficar de pé, se você pode, fique. Essa noite é uma noite de decisão para a sua vida. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Não sei como está a sua vida, mas eu sei como ela pode ficar. Deus tem um plano, e o plano de Deus é perfeito. Diga: o plano de Deus é perfeito. E nessa noite eu quero receber o plano dele para mim. Por isso, aí onde você está, se você quer entregar o seu coração a Jesus, quer que Ele perdoe você, quer ser recebido por Cristo, quer ser amado por Cristo, quer entregar o seu viver, os seus dias a Ele, aí onde você está, feche os teus olhos, por favor. Todas as pessoas. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, apenas faça isso, apenas faça isso. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos, onde você estiver, bem alto. Bem alto. Agora, com ousadia, no nome de Jesus, você que levantou sua mão, saia, vem aqui na frente, que eu quero te abençoar. Vem aqui.